Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz, amém? Queremos dar boas-vindas também a todas as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Outros vão acessar numa outra oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Sempre que possível, compartilhe essa live com outras pessoas, né, da sua família, amigos. É muito bom você multiplicar o amor de Deus, fazer com que a palavra de Deus chegue em vários corações, em várias famílias, e Deus vai te abençoar muito, você assumindo esse compromisso e estar compartilhando uma porção da palavra de Deus, do amor de Deus. Nós vamos estar fazendo a primeira oração, e logo em seguida nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença em culto de adoração e louvor a Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Nós nos submetemos à autoridade do Teu Santo Espírito, para que nós possamos juntos, reunidos aqui neste lugar, nesta casa que é chamada casa de oração, para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor. Muito obrigado, porque em meio às lutas, às provações, às tribulações, o Senhor tem nos sustentado com a Tua graça e misericórdia. O Senhor tem nos abençoado. Continua a estar com a Tua igreja. Nós queremos cumprir a nossa missão de levar o Evangelho de Jesus, tanto aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no Brasil e entre as nações. E tudo isso é possível porque nós temos na presidência o Espírito Santo. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós oramos e pedimos essas bênçãos para os nossos amigos, nossos irmãos e amigos, todas as pessoas que estão decididas a Te adorar, porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Abençoa-nos, pois nós queremos Te agradar. Oramos assim com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos nos colocar de pé? Essa primeira canção, ela tem tudo a ver com o que aconteceu essa semana. Sexta-feira, todo mundo viu, ficou muito claro na internet que uma cantora muito famosa no Brasil morreu aos 26 anos. Uma morte trágica, né? Morreu de acidente de avião, nenhum sobrevivente. Mas tem uma frase do Paul Washer que eu queria compartilhar com vocês. Cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar com Deus. Cada morte que acontece nesse mundo é um alerta para nós. Nós precisamos estar preparados para encontrar com Jesus. A vinda de Jesus é real. Jesus Cristo irá voltar. Um dia Ele vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. E será que nós, como cristãos, estamos preparados? Será que nós realmente estamos preparados para encontrar com Jesus? Ou será que nós somos apenas religiosos? Ou será que nós somos apenas frequentadores de igreja? Essa música aqui, ela é uma profecia. Ela um dia vai acontecer. Um dia Jesus Cristo vai voltar. E o que essa música fala é: Senhor, nós esperamos ansiosamente pela Tua volta. O dia em que o Senhor virá nos buscar. E a minha oração e o meu desejo é para que essa canção seja uma verdade, uma realidade na sua vida e na minha vida. Amém? Glória a Deus. Está sem pó.
cá por obrigação. Espero muito que você esteja feliz de estar aqui. É na comunhão dos irmãos que o nosso Deus, o nosso Senhor, ordena as bênçãos e a vida para sempre. É engraçado porque há 6 meses atrás isso aqui era impossível de acontecer. Nós estávamos todos em casa, nós não podíamos cultuar a Deus juntos. E hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui louvando o nosso Deus. Como é bom estarmos aqui, amém? Glória a Deus. Essa música que nós acabamos de cantá-la tem muito a ver com a mensagem de domingo passado, né? Renovando a alegria de reunirmos como povo de Deus. Lembra dessa mensagem? Se o irmão
conhece alguém da igreja ou alguém que não tem prazer de estar junto com o povo de Deus, reunidos para culto de adoração, ore por essas pessoas, né? E compartilhe com ela a importância de estarmos juntos. É na união dos irmãos, é nessas reuniões que Deus promete derramar suas bênçãos. É na união dos irmãos que Deus ordena as bênçãos e a vida para sempre. É impossível o irmão entrar aqui, só se o irmão não quiser, e sair sem ser abençoado. Deus tem bênçãos para derramar aqui, neste momento, neste culto, e você é um privilegiado, porque é aquilo que nós falamos, renovando. Deus quer renovar a alegria no coração dos irmãos de estar reunido com o povo de Deus, poder ver o rosto dos irmãos, poder estar com os irmãos, bate uma alegria. Eu como pastor, que eu diga, né? A liderança também, bate uma alegria muito grande de ver a igreja cheia, depois dessa pandemia, estarmos todos aqui, né? É privilégio da graça, irmãos. Amados, nós vamos estar lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 55. É uma palavra muito bonita do profeta Isaías. As crianças, exatamente, me perdoe, e, junto com a Vivi, a Alessandra e a Vivi vai estar com as crianças. As crianças podem sair. Isaías 55. Nós falaremos, o tema é Memorial Eterno. Leiamos. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, eterna, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glorioso para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Que Deus queira nos abençoar mais uma vez com esta palavra proferida pelo profeta Isaías. Amados irmãos, amigos, nesse capítulo 55, é um capítulo extraordinário do livro do profeta Isaías. O autor usa figuras tais como fome e sede. Tudo isso para ilustrar verdades espirituais. E aí, no versículo 1 e 2, ele fala de outra ilustração: vinho e leite, que são símbolos dos favores do nosso Deus. Então quando ele fala de fome e sede, e a água que ele fala aqui não é H2O, ele fala da água da vida, de uma água que mata a sede da alma, do coração. Então ele está falando que se você tiver fome e sede de Deus e da alegria que Ele oferece aos seus, com certeza você encontrará o Senhor e encontrará essa felicidade. Porque o vinho é para ilustrar e fazia parte, da cultura daquele povo, e que simboliza a alegria. O leite simboliza sustento. Então Deus está falando, através do profeta Isaías, que Deus está oferecendo aos seus, aqueles que quiserem, vai encontrar no Senhor essa felicidade. E é com essa atitude de busca, conforme diz lá Jesus em João capítulo 6, 35. Jesus fala: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É muito importante quando o profeta usa essa linguagem, vinde a mim, para você beber dessa água e se alimentar do pão, porque lá no Salmo 16, versículo 11, fala que é na presença de Deus a fartura de alegria, a plenitude de alegria. Então, o profeta começa mostrando que Deus está, olha só como é que ele começa: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então ele já começa mostrando, ilustrando, com esses elementos, para aplicar verdades espirituais. Mas este mesmo profeta, ele está nos alertando nos versos 3 a 5, que numa atitude de busca, precisamos aprender a ouvir, a escutar realmente. É por isso que lá no versículo 3 ele fala: olha, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas pelo nosso Deus. Então nós precisamos aprender a ouvir, a escutar realmente. Por isso que ele fala: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. E aqui, esse ouvir tem o sentido de obedecer, tem o sentido de obedecer.
a palavra profética, a palavra de Deus. Infelizmente, na maior parte dos casos, ouvimos apenas superficialmente a verdade divina, que chega até nós, e assim ela não pode penetrar nos centros mentais que controlam a nossa vida. Mas, o profeta está dizendo, quando inclinamos os nossos ouvidos, isto é, quando nos inclinamos para Deus, quando voltamos para Ele toda a nossa personalidade, e ouvimos com atenção, então captamos essas mensagens no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração. E na verdade, poderemos experimentar tal intensidade e qualidade de vida, que nossa alma viverá em plenitude espiritual. Cristo, aplicando, Cristo precisa passar da mente, do intelecto para o coração. Foi o que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, vida com qualidade. Então, por isso que o profeta está falando de um ouvir diferente daquelas pessoas que apenas têm uma boa audição. Ele está falando de ouvir com o coração, no sentido de obediência. Esse tipo de ouvir que penetra a tua alma, o teu coração. E ele fala que quando você faz isso, você experimenta intensidade, qualidade de vida, porque Cristo está preparado para te abençoar o teu coração, dessedentar a tua sede, matar a sede do teu coração, da tua alma. O profeta Isaías também nos fala que essa bênção tem seu preço. Parece um paradoxo, porque no versículo 1, ele está falando, vinde, olha só, parece um paradoxo que no versículo 1 fala, a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então o profeta Isaías está falando que essa bênção, ela tem seu preço, mas ao mesmo tempo parece um paradoxo, porque no verso 1 está falando, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Nós falamos que o vinho é símbolo de alegria, o leite simboliza sustento. Deus está prometendo promover no teu coração alegria e te sustentar, e outras bênçãos mais que Ele quer derramar sobre você. Então vinde comprar, tem um preço, mas não é você que vai pagar esse preço, não é de graça, mas é sim pela graça. Ou seja, Jesus já pagou o preço, para que nós pudéssemos ter esperança, ter paz, ter alegria, viver uma vida aqui neste mundo, com todo o sistema mundano, onde nos oprime muitas vezes. Jesus promete nos dar qualidade de vida, e é possível estarmos alegres, mesmo sofrendo, mesmo passando por enfermidade, passando por apuros, porque a presença de Jesus, ela promove fartura de alegria. É algo totalmente diferenciado. Por isso que o profeta fala, vinde e comprai, sem dinheiro, não precisa de dinheiro, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. E eu não canso de falar do Salmo 23, Sara pregou recentemente aqui sobre o Salmo 23, nós estamos cercados, irmãos, pela bondade e pelas misericórdias de Deus. O amor de Deus é um amor eterno, um amor muito grande. E é isso que o profeta está falando para o seu povo. Deus está nos falando aqui como igreja. O ensino principal, portanto, aqui é que Deus nos apresenta uma proposta. Deus está fazendo uma proposta para todos que estão
me ouvindo, que estão ouvindo aqui nas redes sociais, Deus está fazendo uma proposta. A Bíblia chama isso de um concerto, um acordo, uma aliança. Deus sempre demonstrou interesse de fazer uma aliança com o ser humano. Desde que o homem caiu lá no Jardim do Éden, Deus é um Deus de aliança. Um Deus que quer um acordo, fazer um acordo com o ser humano. É através dessa proposta de Deus que ficaremos em memorial eterno. Lembra que nós lemos no versículo 3? Essa proposta é para que você fique em memorial eterno. Por isso que nós tematizamos essa mensagem, memorial eterno. Olha o versículo 13, só para os irmãos gravar o que o profeta está falando. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta, e será isso glorioso para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Então, é através dessa proposta de Deus que ficaremos em memorial eterno. Agora, o memorial eterno proposto por Deus nesta aliança é resultado desse acordo, desse concerto que Deus quer fazer com o ser humano, essa aliança. Agora, como você pode entrar em acordo com Deus e participar dessa aliança e experimentar essas bênçãos, as quais você não pode perder? Como? Eu alistei aqui no texto, pelo menos 4 maneiras de atitudes, que você vai demonstrar que realmente você está interessado nesta aliança, nesse acordo que Deus quer fazer com você. Primeiro, está no versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então a primeira coisa, para você participar da aliança com Deus, você está dizendo para Deus: Deus, eu aceito o teu acordo, eu quero participar da aliança que o Senhor está propondo para mim, eu quero. Primeira coisa, buscai ao Senhor. E essa palavra buscai é um verbo, está no imperativo. Buscai ao Senhor. Todos os homens buscam, mas não buscam a mesma coisa. Busque a Deus enquanto se pode achar. E é bom você lembrar o que diz o profeta Jeremias. Lembre-se, ele não pode ser achado sempre, muitos o procuram tarde demais. Lembra que o profeta Jeremias fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E aqui, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, porque tem muitas pessoas que não estão buscando ao Senhor. Até está buscando uma religião, mas não estão buscando o Senhor, porque nesta aliança de Deus, Deus sabe se você realmente está buscando, conforme diz o profeta: buscar-me-eis e me achareis. Deus está dizendo, ou seja, Deus está falando: eu vou permitir que vocês me achem. É como se Deus estivesse brincando de pique-esconde. Eu falei: eu vou deixar vocês me acharem. Eu gosto de brincar lá com a Manu, lá de esconder. Então eu corro, né, e ela vai me procurar. E tem hora eu vou procurá-la, né? Mas, e é gostoso essa brincadeira. E na verdade a ideia aqui é exatamente esta: Deus quer que você o busque. E Ele está dizendo: buscar-me-eis e vocês vão me achar. Porque Deus vai permitir, porque você está interessado em entrar em um acordo, uma aliança com Ele. Ele permite que você o encontre, que você o ache. Porque Deus tem muita coisa para falar para você, tem muitas bênçãos para derramar sobre a sua vida. Então a primeira atitude de uma pessoa que quer entrar em aliança com Deus é buscá-lo de todo o coração. Como você pode entrar nesta aliança, né?
com Deus e experimentar essas bênçãos, das quais você não pode perdê-las. Primeiro nós já falamos no versículo 6, para buscar o Senhor. A segunda está no versículo 6 também, invocai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto está perto. E é bom que você pense no que eu vou falar agora. Quando a sua vida estiver parecendo vazia, você não se sente satisfeito e nem feliz com a vida, talvez esteja desejando alguma coisa que não saiba realmente o que você deseja. Talvez você tenha até pensado em dar um fim na sua vida, porque a sua vida perdeu o propósito, o significado. Está realmente uma vida vazia, uma vida sem graça. Saiba, portanto, a importância de entrar em aliança com Deus, aceitar o acordo de Deus. O profeta Jeremias chega a dizer no capítulo 33: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas e secretas que não sabe. Clama a mim. Deus está falando, converse comigo, ore a mim, clame a mim. E Deus está dizendo, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus tem muito para fazer na sua vida, na sua família. Deus tem muitas bênçãos para derramar. E Deus todos os dias derrama chuvas de bênção sobre nós, e muitas vezes você nem percebe. Tanto bênçãos visíveis e bênçãos invisíveis. São muitas, irmãos. Aquilo que o apóstolo Paulo, falando na igreja de Corinto, fala, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que entram em aliança com Ele, que têm acordo com Deus. Em terceiro lugar, como você pode entrar em aliança com Deus? Deixe o caminho do perverso, ao versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deixe o caminho do perverso. Para entrarmos em aliança eterna com Deus, temos que abandonar os caminhos da perversidade e os pensamentos iníquos. É o que diz o versículo 8, deixar os pensamentos perversos. Olha só, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, temos que abandonar os caminhos da perversidade, os pensamentos maus, os pensamentos iníquos, e nos voltarmos para o Senhor. Lembre-se, há caminhos para o homem que parecem direito, mas são caminhos de morte. O seu fim conduz à morte. Por isso que Jesus deixou claro, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém se relaciona com Deus o Pai a não ser por mim. Quando fala que Jesus é o caminho ali é uma pessoa. Quando fala que Ele é a verdade, é uma pessoa. Vida ali é uma pessoa. É apenas uma linguagem ilustrativa para falar que Jesus é este caminho. Ele é o caminho, é uma pessoa, é Jesus, que a gente pode se relacionar com Ele. E ninguém se relaciona com Deus o Pai, a não ser por Jesus. Então, deixe o caminho do perverso. A gente vê no dia a dia, as pessoas que não querem nada com Deus, que estão vivendo uma vida de iniquidade, maquinando mal, aprontando, todos os dias a gente vê isso. Deus está falando, olha, deixa essas pessoas, elas são mundanas mesmo, elas querem viver na carnalidade, deixe elas para lá. E aí, no versículo 7, ele fala de mais uma coisa que você precisa fazer, para você demonstrar que você está em aliança com Deus,
se você não fez aliança, não está nesse acordo, é tempo de você fazer um acordo, entrar em aliança. Versículo 7, converta-se ao Senhor, converta-se ao Senhor. Versículo 7, né? Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Converta-se ao Senhor, é através da aceitação de Jesus como o único Salvador e Senhor que o homem encontra paz, que ele vai encontrar felicidade, vai encontrar o perdão e a salvação de sua alma. E não precisa de dinheiro, porque é o convite da graça de Deus. É o que diz o versículo 1. Repetindo: todos vós, os que tendes sede, tem sede de Deus, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, converta-se ao Senhor, para que você possa encontrar neste Jesus, que está te oferecendo a água da vida, o pão da vida, o vinho, o leite, sem dinheiro e sem preço, porque é graça de Deus. Amados, por que você precisa entrar em acordo, em aliança com Deus? No versículo 8 nós vimos aqui que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são muito mais elevados, acima dos céus. Os pensamentos de Deus, diz a palavra, né? São mais elevados que os nossos, de acordo com o versículo 9. Os pensamentos de Deus são pensamentos de amor e de paz, conforme diz o profeta Jeremias. Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus tem pensamento de paz, e Deus quer te dar um futuro e uma esperança. Esse é o pensamento de Deus. E os pensamentos de Deus são inescrutáveis. Eu quero ler para os irmãos perceber a profundidade dos pensamentos de Deus, que são inescrutáveis. Olha como que diz aqui, Romanos capítulo 11, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então os pensamentos de Deus são elevados, são pensamentos de amor e de paz, são inescrutáveis. Os pensamentos de Deus são preciosos. E lá no Salmo 139 fala da maneira maravilhosa, extraordinária que Ele nos formou. Se você parar para pensar sobre a sua própria criação, quando você foi formado no ventre da sua mãe, e se a gente olhar para o corpo maravilhoso que nós temos, como que funciona de uma forma harmoniosa, os membros e os órgãos, o funcionamento do cérebro, do coração, as partes do nosso corpo, o funcionamento, tudo isso mostra que os pensamentos de Deus são preciosos, são extraordinários. O poder de Deus, a graça dele fazer tudo isso funcionar. São grandes, portanto os pensamentos de Deus são maravilhosos. E a gente não tem nem palavras, né? Não tem nem palavra no nosso vocabulário para expressar a grandeza dos pensamentos de Deus. E eu fico com aquela palavra do profeta Jeremias. Deus fala, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor. É pensamento de paz, porque tem muita gente que tem uma imagem de Deus, uma imagem negativa de Deus, uma imagem de um Deus
cruel, um Deus malvado, um Deus que está pronto para te pegar, para te chicotear. Tem gente que tem uma imagem de Deus assim, projeta Deus como um inimigo, não tem uma imagem de um Deus gracioso, de um Deus bondoso, um Deus maravilhoso. Não, isso muitas vezes atrapalha o relacionamento dessas pessoas com o nosso Deus. Mas essa palavra do profeta Isaías é exatamente para mostrar para nós a doçura do nosso Deus, a grandiosidade do amor de Deus para conosco. E Ele compreende a sua situação, os seus problemas, as suas enfermidades, as suas lutas. Isso faz parte do plano de nos ajudar enquanto vivemos aqui, porque nós temos um propósito existencial, temos um tempo para vivermos aqui, e Deus quer que nós cumpramos a nossa missão, o tempo que Ele nos der aqui, Ele quer que nós cumpramos. Aí a pergunta é: como você pode entrar em aliança com Deus e permanecer em memorial eterno? E eu estou afirmando para os irmãos que você não pode perder esse acordo que Deus está propondo para você, porque no capítulo 49 do profeta Isaías, bem pertinho onde nós lemos, tem uma palavra tão linda aqui que eu preciso ler com os irmãos. 49, olha que palavra do amor de Deus para você. Olha só que você não pode perder esse acordo, essa aliança. 49 de Isaías, versículo 14 a 16. Mas Sião diz, o povo estava dizendo: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí ele pergunta: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Olha que coisa linda, meus queridos irmãos. Essa é a primeira razão que você não pode perder esse acordo, essa aliança que Deus está propondo para você. Deus está dizendo aqui, através do profeta Isaías, o povo estava falando: Deus parece que me abandonou, Deus esqueceu de mim. E o profeta está falando que Deus não esquece. Ainda que uma mulher, uma mãe, abandone o seu filho que está amamentando, eu todavia jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. E aí ele fala numa linguagem linda: olha, Deus está falando, eu escrevi o teu nome nas palmas da minha mão. Os irmãos já perceberam o que Deus está falando? Essa é uma declaração de um amor muito grande, irmãos. Deus está dizendo: eu escrevi o teu nome, você que entrou em aliança comigo, você que aceitou o meu convite, eu escrevi o teu nome nas palmas das minhas mãos. Percebeu a profundidade? Deus olha para as mãos dele e vê o teu nome. É isso que o profeta está falando. Então essa é a primeira razão que você não pode perder o que Deus está te prometendo, mas você precisa atentar para a proposta que Ele está fazendo para você. E a segunda razão é que, de acordo com o profeta Daniel, que no dia do julgamento final, aí não tem mais tempo, porque lá diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então lá no dia final, aí não adianta mais você querer Deus. Lembra que nós vimos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não pode querer deixar para amanhã, é muito perigoso. E o profeta Daniel fala que muitos dos que dormem no pó da terra, todos os cemitérios serão abertos naquele dia. Vai haver a grande ressurreição, uns para a vida eterna, porque Deus, quando for ressuscitar, a primeira ressurreição, Deus vai olhar para a mão: olha, está nas palmas da minha mão, vai fazer a leitura dos nomes,
e aquele que está gravado na palma da mão de Deus vão ressuscitar. E aqueles que não tiveram seus nomes gravados nas palmas das mãos do nosso Deus, é porque não aceitaram o convite, é porque não entraram em acordo com Deus aqui na terra, não entraram em aliança com Deus, e aí ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Aí acabou a oportunidade. Portanto, como você pode entrar em aliança com Deus? Buscando ao Senhor, invocando enquanto Ele está perto, deixando o caminho perverso, não perdendo as oportunidades que Deus está te dando, e convertendo-se ao Senhor. E eu quero terminar esta palavra, porque agora eu acredito que é um momento muito importante, e a igreja Batista em Simeone é que vai estar ajudando o pastor, porque nós vamos dar uma oportunidade, porque diante de uma proposta tão maravilhosa do nosso Deus, para que você fique em memorial eterno, é garantia do nosso Deus. Deus não vai esquecer de você, você não vai ser deixado para trás. Nós aqui da igreja Batista Simeone iremos orar agora, mas nesta oração eu quero, porque no versículo 3 Deus está fazendo essa proposta aqui, e eu quero fazer esta oração para que você possa entendê-la, e nós gostaríamos muito que você entrasse em aliança com Deus. Presta atenção no versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim, diz o Senhor, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança eterna, que consiste no amor de Deus, na misericórdia do nosso Deus. Deus está fazendo essa proposta de aliança com você, meus queridos que estão nos acompanhando nas redes sociais, para você que está aqui, que ainda não entrou em aliança com Deus, talvez seja até membro da igreja, tenha sido até batizado, mas lá no fundo você ainda não entrou em aliança com Deus, você não aceitou a proposta de Deus. E eu estou afirmando, você não pode perder essa chance, essa grande oportunidade, você não pode perder. Você precisa de fazer duas coisas para se tornar um memorial eterno de Deus. Primeira coisa é o que nós lemos no versículo 3. Deus está te convidando, vinde a mim, aceite o convite de Deus. E isso me faz lembrar do próprio Jesus, fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o mesmo convite do profeta Isaías, foi o convite que Jesus fez, porque Jesus é a pessoa que tem autoridade para fazer esse convite. Aqui o profeta fala: vinde a mim e ouvi, porque eu quero fazer uma aliança com você. Então aceite o convite de Deus, meus queridos irmãos e amigos e internautas, aceite o convite de Deus, para que você possa se tornar um memorial eterno de Deus. Segunda coisa que você precisa fazer, de acordo com Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos de vossos pecados, para que sejam apagados, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério. Arrependei-vos dos seus pecados, converta-se ao Senhor Jesus, e Jesus está prometendo cancelar sua dívida, seus pecados, te perdoar, e você começa uma nova caminhada, uma vida nova com Jesus, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu quero orar, juntamente com a igreja, para que Deus te ajude a se tornar um memorial eterno de Deus, e que enquanto você viver aqui neste mundo,
você viva experimentando essas bênçãos que Deus está te prometendo, essa vida abundante, onde você possa ter a alegria de viver, essa fartura que Jesus promete para quem está em aliança com Ele, essa paz, a esperança, tudo isso são bênçãos que Ele promete para os seus filhos, para as suas filhas, para quem aceitou a proposta dele, entrou em acordo com Deus, está em aliança com Deus. Então vamos ficar em pé, nós vamos orar, porque eu desejo meu como pastor e desejo da igreja, que cada pessoa que nos ouve, que vai nos ouvir, que vai acessar as redes sociais, possa então aceitar esse convite do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, diante dessa proposta maravilhosa do nosso Deus, que ouvimos através do profeta Isaías, confirmando o convite de Jesus, pedimos para os nossos amigos, pessoas que estão ouvindo e vão ouvir esta palavra, rogamos que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Querido Pai, nosso maior desejo é que cada pessoa que está aqui, que ainda não entrou em aliança com Deus, não aceitou essa proposta de Deus, o convite de Deus, que possa fazê-lo o mais rápido possível. Abençoa os seus corações, para que se converta ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e aceite o convite de Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e eu vos salvarei. Que seja assim, por louvor da tua glória, pois nós oramos e desejamos que cada ouvinte seja um memorial eterno do nosso Deus. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Tenha uma boa semana.